que poderia ter sido feito para minimizar os efeitos causados pelo novo coronavírus? A crise já se anunciava em janeiro, foi progredindo dia a dia. Somente nas últimas semanas é que o governo começou a adotar algumas medidas. Faltou planejamento estratégico, plano de contingência elaborado anteriormente, a partir desses cenários previamente concebidos. Essa é uma questão. Fato é que as consequências da crise vão muito além dos prejuízos à saúde. Há um prejuízo social e econômico que precisa ser dimensionado e equalizado. Converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAM, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Professor, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês agora em home office, né? Agora em home office, justamente. É melhor a gente seguir as determinações, né, professor? Com certeza, né? Estudos mostram que esse tipo de isolamento ele é fundamental para evitar uma disseminação muito intensa e muito abrupta, né, desse tipo de doença. Professor, plano estratégico, plano de contingência, isso é um problema no Brasil? Sem dúvida, Roxane. Já repetidas vezes, né, nós nos manifestamos a respeito disso em relação a outros problemas enfrentados, né, pelas cidades, enfrentados em relação a questões ambientais, e fica evidente que se a gente tivesse tido um planejamento com bastante antecedência, a gente poderia estar numa situação mais tranquila. Essa epidemia ela já se anunciava em janeiro, né? Rapidamente ela foi progredindo da China para outros países, então a gente estava vendo esse filme acontecer. E praticamente nada foi feito até recentemente. Na ocasião, o que a gente poderia ter feito? Não só o governo federal, mas o governo estadual, né, municípios, grandes municípios, principalmente, que têm recursos para isso, era montar equipes multidisciplinares para você estabelecer, por exemplo, 3 cenários. Um cenário mais brando, né, onde esse tipo de doença não teria uma abrangência significativa, um cenário mediano e um outro mais intenso, onde esse tipo de situação se agravaria, né? E para cada um desses cenários, a gente vai escolhendo quais seriam as medidas necessárias para evitar, por exemplo, que se passasse do cenário 1, mais brando, para o cenário mediano 2, ou do cenário 2 para o 3, enfim, quais os recursos que a gente precisava dispor, e já se preparava com antecedência, por exemplo, já verificando a necessidade de leitos hospitalares, né, com instalações adequadas para atender determinadas demandas, verificar o que seria feito em relação ao comércio, em relação ao transporte e tal. Isso permitiria a gente antecipar uma série de ações que estão sendo tomadas agora, né? São ações necessárias, mas que poderiam ter sido antecipadas, pelo menos na sua projeção. E também, Roxane, uma coisa extremamente importante, além da gente cuidar da saúde, que é fundamental, a gente prevê quais são as consequências econômicas desse tipo de problema, porque a gente tem que considerar que a gente tem uma massa significativa de pessoas que atuam de maneira informal, ou seja, não têm carteira assinada e, portanto, elas têm maior dificuldade de acesso a determinados tipos de programa, né, que o governo poderia destinar para resguardar essas pessoas que ficam sem renda. Uma outra questão bastante importante é que empresas, né, de pequeno e médio porte, elas costumam ter um fôlego financeiro muito menor do que grandes corporações. E essas empresas, elas vão ter dificuldade, já começam a ter dificuldade em manter os empregos dos seus funcionários. Já há casos, né, em que pessoas estão sendo demitidas. E o governo ele poderia destinar, né, uma linha de recursos a juros praticamente zero ou juros zero, com prazo de carência, né, para início de pagamento, estender, né, o período de pagamento para que as empresas, principalmente essas de pequeno e médio porte, e mesmo profissionais autônomos, pudessem ter aí um fôlego, né, um fluxo de caixa para ficar 1 mês sem trabalhar ou 2 meses sem trabalhar, enfim. A gente tem que pensar que, além das consequências na saúde, a gente vai ter uma consequência econômica muito importante e consequência social. Nada disso foi feito com a devida antecedência e a atenção, obviamente, foi dada
quando começou a ser dada para a questão da saúde, e somente agora se começa a pensar em medidas, né, que possam aliviar economicamente principalmente as empresas, ou mesmo pessoas que têm acesso ao crédito. Ontem a Caixa Econômica divulgou uma série de medidas, mas, no meu entendimento, ainda estão longe de constituir um alento para que essa população possa ter um resguardo, possa ter uma espécie de seguro econômico para poder se manter durante esse período. Sim, sim. Professor Pedro, você falou uma questão importante que é o timing no Brasil. O Brasil, às vezes, perde o tempo da coisa, né? Fato destacar também que as autoridades da área médica, da área de saúde, tanto em nível municipal quanto estadual e federal, foram os que primeiro reagiram muito oportunamente e aí quase que forçando os outros setores, a pasta da economia, por exemplo, a reagir ou ao controle dos discursos, né, do próprio presidente de uma certa forma. Agora, outra questão para a gente concluir é o fato de do governo sempre vir com visões mais macros, políticas macroeconômicas, são as mais convencionais, que dependem de aprovação de Congresso e tudo mais. Isso versus a resolução mais imediata e prática, mais localizada, mais local, em outros níveis. Porque senão, política macroeconômica nesse momento, que efeito pode ter? Então, as políticas macroeconômicas convencionais para lidar com esse tipo de crise, elas serão praticamente inócuas. O que o governo precisaria fazer é constituir linhas de crédito, atuar diretamente com as pessoas que não têm um tipo de seguridade social que é mais habitual a quem tem carteira assinada. Nos últimos anos, e até em decorrência da reforma trabalhista, se incentivou o que se chama o empreendedor individual, quer dizer, a pessoa acaba atuando com pessoa jurídica, ela constitui uma MEI, uma pequena empresa, e quando ocorre esse tipo de situação, ela não tem seguro de desemprego, ela não tem facilidade de acesso a linhas de crédito, enfim, vários profissionais individuais, profissionais liberais, eles acabam ficando sem o devido resguardo. E mesmo que o governo venha, olha, vamos reduzir juros, vamos destinar tantos bilhões, de linhas de crédito para as empresas, tal, esse tipo de profissional acaba tendo dificuldade porque ele acaba se embaraçando na burocracia para exatamente ter acesso a um capital de giro que seja mais barato. Então falta esse tipo de visão e esse tipo de ação por parte do governo, e isso pode, essa crise, para finalizar, essa crise na saúde, ela pode deixar um rescaldo muito pesado em termos sociais, com um aumento significativo de desemprego. A gente tem aí em torno de 11, 12 milhões já de desempregados, a tendência, infelizmente, é que isso aumente, e a chamada recuperação econômica, a retomada das atividades, ela pode ser retardada aí por, infelizmente, vários meses. Eu vejo, sinceramente, Roxane, eu tento não ser pessimista, mas eu vejo que esse ano nós teremos uma recessão e a gente vai ter condições só de se recuperar das consequências sociais e econômicas dessa falta de planejamento só a partir do próximo ano, se as coisas se encaminharem razoavelmente bem. Então, nós pagamos um preço pelo fato de termos assistido um filme do que acontecia em outros países, mas não termos tomado as devidas providências com a antecedência necessária para que a gente se preparasse para um evento que fatalmente ocorreria, como está ocorrendo agora, que é essa pandemia chegar até aqui. Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, tem o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, lá você também pode conferir todos os temas que discutimos semanalmente aqui no Jornal da USP no ar. Cuide-se, professor. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou me cuidando e você também. Eu também. Muito obrigada, professor.